Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira, da Oliveira Imóveis. Estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos, a série que traz notícias não só sobre o mercado imobiliário de Portugal, mas também informações relevantes, conteúdos de extrema importância para quem tem interesse sobre o país de uma forma geral. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é o caos de sempre, né? A gente vai falar sobre os voos de e para o Brasil, como ficam as fronteiras a partir de agora e o que devemos esperar aqui dos próximos decretos governamentais. Então, vamos saber um pouquinho mais logo depois da vinheta. Bora lá! Então, pessoal, foi hoje divulgado nas grandes mídias como ficam as fronteiras de Portugal até o dia 15 de abril, né? Como que vai ser o comportamento nessa quinzena agora, né? E como sabemos, ou pelo menos prevíamos, né? Eu venho falando muito sobre isso, o Brasil, assim como o Reino Unido e a África do Sul, ficaram de fora novamente para a liberação dos voos comerciais, ou seja, aquilo que a gente vem falando, né? De novo, o governo barrou a questão. E para ser mais exato, pessoal, a nota do governo especifica ainda que passa a vigorar a obrigatoriedade de cumprir isolamento profilático, tá? De 14 dias para quem chega aqui em Portugal, vindo não só dessas três regiões, como também de países com taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes, ou seja, França e Itália, que hoje tem essa condição de mais de 500 casos por 100 mil, estariam restritos para questões de transporte terrestre, tá? Passando a fronteira de via terrestre. E isso, infelizmente, né, tem acontecido de forma rotineira, porque Portugal está realmente preocupado com suas fronteiras e o quanto isso pode acarretar em problemas com a Covid aqui, né? A verdade é que temos no Brasil uma situação que não ajuda muito, infelizmente, né? Atualmente, na última semana, tivemos 25% de óbitos de todo o mundo. Morreram mais pessoas no Brasil do que nos Estados Unidos, México, Itália e Rússia juntos. Ou seja, a última semana no Brasil foi terrível, né? Para vocês terem uma noção, o quão isso prejudica a imagem do Brasil a nível global, a nível de quem viaja, né? O passaporte brasileiro hoje, pensando em turistas, é o segundo passaporte mais rejeitado no mundo. Eu li essa notícia num site, eu posso tentar procurar ela ali para colocar de novo para vocês, mas realmente é uma situação que complica, já que o país fica com as portas fechadas para todo mundo e não é uma coisa fácil de lidar, né? Para quem quer mudar para cá, para quem quer turistar, hoje o Brasil ele é muito mal visto, não tá fácil. Para você ter uma ideia, na verdade, por falar em entrada, vale lembrar também que quem chega por via aérea, exceto crianças de 2 anos, né, deve apresentar sempre o resultado negativo do PCR, tá? Feito em 72 horas antes do embarque. É bom eu lembrar disso para não esquecer. Tem que fazer o teste PCR, tá? Os passageiros que não possuem esse comprovativo, em teoria, pode vir a conseguir voar e tudo mais, e chegando no aeroporto fazer o rastreio do SARS-CoV-2, né? Mas na prática isso só funciona para português e mais na prática ainda assim há problemas, tá? Então o melhor de tudo é vir certinho, já vir todo documentado para não ter erro, para não ter zebra, tá? Agora, falando rapidamente sobre os números de Portugal e por que desse controle todo, o RT vem aumentando a cada vez, como eu já vinha dando feedbacks, né, aqui no canal ao longo das últimas semanas, né? Saímos de um número de 0,64 no início de fevereiro,
No início de março, ou seja, um mês depois, a gente estava com o número em 84, e agora, finalzinho de março, início de abril, a gente está com um número em 0,94. E lembrando que o agravante é ele acima de 1, ou seja, a gente está caminhando para esse cenário, o que tem que tomar cuidado. Já na questão das vacinas, temos mais de 80% da população acima de 80 anos já vacinada, o que é muito bom, tá? Pelo menos com a primeira dose, tá, pessoal? E mais de 1 milhão de pessoas vacinadas no país, considerando todas as idades, né, e tudo mais. É um número muito bom e que o governo ainda promete aumentar, levando a vacinação diária para 100 mil doses, 100 mil aplicações por dia, tá? Para vocês terem uma ideia, Portugal recebeu no primeiro trimestre, de janeiro, fevereiro e março, o equivalente a 1,8 milhões de doses. E é previsto para o segundo trimestre, abril, maio e junho, ele receber 9 milhões de doses. Então isso vai fazer realmente as coisas acelerarem a níveis de vacinação e tudo mais. Para quem quiser pensar, pô, mas Portugal, em termos de Brasil, está muito lento, eu até venho falando, o país realmente veio um pouco lento mesmo no critério, veio devagarzinho, mas em números reais, em números reais, não, porque em números reais é 1 milhão de habitantes, mas em termos de porcentagem da população, Portugal está mais adiantado do que o Brasil, tá? Com 1 milhão de habitantes vacinados, a gente já tem pelo menos 10% vacinado. Enquanto no Brasil a gente já passou de 15 milhões de vacinados, mas a gente ainda está em 7% da população. Ou seja, em números reais, o Brasil tem mais vacinados, é claro, mas em números comparados à população, Portugal está na frente, mesmo tendo uma vacinação também bem devagar. Um dos motivos da vacinação aqui em Portugal está devagar, um pouquinho por causa da própria União Europeia, a forma como é distribuída as vacinas, um pouquinho para cada país, de acordo com o número de habitantes e tudo mais, isso cria uma quantidade menor aqui para Portugal. E também a forma como ela é feita a vacinação aqui em Portugal. Recebe-se um SMS, né, uma mensagem no celular, falando para você poder ir tal dia e tal hora no posto de saúde para fazer a vacinação. O problema é que o país tem um número de idosos grande, muitos não sabem lidar direito com a questão de telefonema, mensagens, e tem sido repetidamente noticiado, mostrado, evidenciado que manda-se o fácil disparo das mensagens e muita gente não comparece para receber a votação, ou seja, a mensagem chegou no celular do idoso, da pessoinha ali e tal, mas ela, por não ser muito ligada à tecnologia, ela deixou passar e não conseguiu fazer, de fato, a marcação na agendinha dela ali, né, entender que, tal dia eu tenho que ir lá se vacinar. E aí a mensagem ficou perdida. Então a gente está tendo muito caso disso, que nessa primeira fase é um complicador e por isso essa demora. Agora isso está mais evidenciado. Antes, quando eu falava, pô, Portugal está muito atrasado e tal, a gente não tinha esse porquê de estar tão atrasado. E agora eles conseguiram pegar, né, juntar dados suficientes para poder conseguir explicar o que está acontecendo, e um pouco disso, desse atraso, é por conta disso. E é possível, né, e a gente vê esse número mudar radicalmente a partir do segundo semestre. Talvez já agora, no segundo trimestre, a gente já conseguir ver um pouquinho disso também, porque a população mais idosa já está acabando, né? 80% já foi vacinado acima de 80 anos. E quanto mais jovem a pessoa é, mais entende que ela vai ser não é a palavra, mas é saber lidar com a tecnologia, né? Então é que eu dou umas bugadas, né, gente? Então é que eu tô aqui pensando qual palavra usar e tal. Tem que tentar falar de forma didática, errar o mínimo possível, que eu como meu mineirês, eu erro demais na hora de falar. Mas prever que esses casos de perda de SMS, de não entender que chegou um recado para ir se vacinar,
vai diminuindo à medida que a idade da pessoa vai também diminuindo, né? Pessoas mais jovens vão lidar melhor com a questão do SMS, com os avisos. E por isso, essa diferença de só ter recebido 2 milhões de vacinas agora, 1,8 para ser mais exato, e num cenário de 3 meses, e agora num outro cenário de também 3 meses, 9 milhões de vacinas, a gente vai conseguir dar um arranque muito bom no ritmo da vacinação, porque as idades estão diminuindo, né? Então a gente espera uma evolução nesse quadro de vacinação aqui do país. Sobre o Brasil, continuo desejoso que as coisas aí também melhorem, que a vacinação continue a ritmo acelerado. Infelizmente, é aquilo que a gente sempre conversa, né? O país, muita gente ainda ignora um pouquinho a ideia de se isolar, de se proteger, e a gente continua vendo números exagerados, igual eu citei no início do vídeo, mas no comecinho dele, né? E também as festas clandestinas que estão acontecendo, mas vamos pensar nas coisas positivas e ver que logo, logo a gente vai ter um cenário melhor. Sobre os voos, voltando um pouquinho nos voos, é o que eu falei, infelizmente não há previsão, o decreto colocou restrito até dia 15 de abril, mas eu, Giovanni, acredito que vai ser empurrado de novo para maio e dependendo de como a situação continuar, para meio de maio e depois até junho, tá? É importante para Portugal o turismo, por isso eu acredito que eles vão fazer de tudo para liberar, a União Europeia como um todo está tentando fazer de tudo para liberar os voos já no verão, e agora a gente entrou na primavera aqui no norte, no hemisfério norte, mas certos países vão continuar tendo restrições, ao meu ver, na minha forma de entender a situação. E Brasil, pela forma como está lidando, é capaz de continuar tendo essas restrições. Então, quem quer migrar para cá tem que pensar em formas alternativas, evitar nesse primeiro momento comprar passagens da TAP, porque é voo direto e aí a chance de ficar cancelando é muito grande. É melhor comprar com companhias que façam escala na Espanha, que façam escala na Alemanha, em Países Baixos, igual a Holanda, né, na França, talvez Itália, porque infelizmente voos direto para Portugal, embora sejam mais baratos, pode ser justamente o mais difícil, já que a empresa que faz o voo, no caso a TAP, né, na grande maioria, é uma empresa nacional que vai obedecer as regras aqui e por isso vai ficar sem voo. Tá bom, gente? Fica isso como dica. No mais, agradeço mais uma vez o carinho de todos, quem assistiu até o final. Desejo uma ótima semana para todo mundo, que venha o vídeo de quarta-feira com a ajuda de vocês nos comentários, dando sugestões de tema. Gente, continuem dando sugestão de tema, eu quero seguir essas sugestões, eu acho interessante. Fiquem com Deus, brigadão e até mais. Tchau, tchau.